Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Reinventando Anna. Reinventando Anna. Não assisti, mas como é que é? Aquela série mostra o que é uma paciente narcisista. Ela cria uma personagem. Fala um pouquinho sobre esse caso dessa Sim, série. Então ela se diz que ela é uma pessoa de uma família muito importante. E não é. E não é. Que ela tem muito dinheiro e que ela tem uma herança. E ela se coloca na alta sociedade ali de Nova York. E ela consegue escalar grandes patamares, mas ela cria uma história mentirosa sobre ela, que ela é muito grandiosa. E ela, na verdade, não é nada daquilo. Ela é uma menina que nasceu na Alemanha numa família pobre. Uma família pobre. Então, na verdade, ali demonstra ali uma característica do transtorno de personalidade narcisista. Ela cria uma personagem, né? Uhum. Cria uma fantasia em relação a ela. Você falando em série, me trouxe aqui na lembrança uma série muito boa que eu assisti no Netflix, uma das primeiras que eu assisti no Netflix, que é daquele, o vigarista, cara, o golpista do Brasil. O do Tinder. Não é do Tinder, não. Tem esse do Tinder também, a gente pode falar sobre ele, porque esse é mais recente. É uma série mais antiga, que é o cara que se passou pelo presidente da Gol, é um cara que foi preso, foi solto, é o maior vigarista do Brasil. Uhum. O maior picareta, o maior vigarista. Pesquisa aí, por favor, Marcos. O maior vigarista do Brasil, picareta do Brasil, sei lá. O nome dele vai aparecer aí, você me fala qual que é. Eu não sei se você chegou a ver, mas é um cara que ele se passou por piloto de avião, aí ele ia para umas festas caras, dizia que era dono da Gol, que não sei o quê. Uhum. Não sei se você lembra disso, desse caso ou não. Não me lembro. Só eu pegar esse nome para eu falar aqui. O Marcos está procurando aí. Marcelo Nascimento da Rocha. Ele tinha um apelido. Marcelo, ele tinha vários pseudônimos, mas era isso. Ele era um cara que ele fingia, tinha várias identidades, e o cara era habilidoso nisso mesmo. Ele já foi até alguns podcasts assim, do tipo assim, que a história dele virou seriado, virou livro, virou tudo, né? Sim. Mas o do Tinder, esse golpista do Sim. Tinder aí, como é que ele agia e você acha qual que patologia que pode estar por trás? Um transtorno de personalidade antissocial, né? Psicopata. Até porque ele engana, ele mente e outra coisa, né? O psicopata, ele traz prejuízo para as outras pessoas, ele não tem sensibilidade, né? Para com o outro. Ele tá compaixão, né? Não tem compaixão. Então, você viu que ele se aproveitava nitidamente daquelas mulheres e inventava uma falsa identidade, né? E ele não tinha nenhuma compaixão por essas mulheres. E, assim, quando você vai dar um diagnóstico, por exemplo, como um transtorno de personalidade antissocial com o psicopata, de acordo com o DSM, ele, pelo menos, na adolescência dele, ele tem que ter um transtorno de conduta. Então, ele tem um histórico na adolescência de falsificações, de identidades, de roubo. Então, começa o transtorno de conduta a aparecer na adolescência, que geralmente é quando aparece, né? Na infância pode ter o TOD. E aí pode ter uma vai evoluindo, né? Exatamente. E aí isso vem do tipo pequenos furtos, roubar dinheiro dos pais e falsificar isso. Exatamente. Aí se isso não é tratado, vai evoluindo aí para uma psicopatia, né? Que é para o transtorno que nós chamamos de transtorno antissocial. Antissocial porque ele rompe aí com as boas regras de convivência da sociedade e vai trazendo uma série de prejuízos. Porque quando a gente fala de psicopata, a primeira coisa que as pessoas pensam que é serial killer, que mata. E nem todo psicopata mata, não, gente. Ansioso mata. Traz prejuízo para as pessoas, né? Mas... Exatamente. Pessoas também que não têm psicopatologia nenhuma também matam. Então, Esse do Tinder, como é que ele agia, geralmente? Ele pegava as mulheres e exatamente. Ele criava um personagem, né? Então, ele dizia que
ele era filho de um empresário muito poderoso e que ele tinha muito dinheiro. E aí o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro de outras mulheres, né, que ele enganava, e aí ele ia para uns hotéis caros, alugava uns carros, umas Ferraris, e ali se colocava no Tinder como um homem rico. Né? E aí ia seduzindo as mulheres. Ia dando mais golpes. Assim. Exatamente. Ele levava as mulheres para almoçar em lugares ricos, em lugares de alto nível, dava os melhores presentes. Então fazia um dia para essa mulher de princesa. E a mulher se convencia de que ele realmente era um rapaz rico, de boa família, que ele era um empresário. E aí daqui a pouco, passava algumas semanas, ele ligava para essas mulheres e falava assim, olha, eu estou precisando pagar uma dívida, né, com fornecedor meu, é só hoje, né? Eu vou te depositar, 40 mil, 100 mil que eu preciso, 200 mil. Aí as mulheres emprestavam porque tinham certeza que ele iria pagar esse dinheiro, porque via que ele tinha uma situação boa. E essas mulheres emprestavam dinheiro e ele dava um golpe. Entendi. Aí ele ia passando adiante o negócio. Ia passando adiante. Aí ele pegava esse dinheiro das outras mulheres, né? Fazia de novo todo esse cenário e ia seduzindo todas as outras, né? Picaretagem, né, gente? Pelo amor de Deus. Não sei nem se ele foi preso, mas enfim, deve ter sido preso, né? Já pegaram isso daí. Foi preso e foi solto novamente. Brasil. Esse do Tinder, ele dava na Inglaterra, né? Isso. Entendi. Então o cara não era... Ele dava golpe aqui no Brasil, mas ele ficava usando por fora e tal, né? Morando fora e tudo, gastando. Ele era israelense, né? Israelense. Eu acho que ele era israelense, eu acho que estava ali na região da Inglaterra, estava ali na Europa, né, na verdade, na Europa, e seduzia as mulheres da Inglaterra, da Alemanha, Cara, era mundial, o cara era profissional nisso daí. Profissional. Sociopatia total, psicopatia no caso. Exatamente. Aí a gente consegue descrever melhor, né? A Susana também, né? Que matou os pais, né? Foi, cara. Então, ela fala mesmo que é um caso clássico mesmo. Exatamente, né? Já desde a adolescência, eu até vi o filme dela, né? Tanto a versão dela como a versão do namorado, né? Dos cravinhos, né? E aí você vê que já desde a adolescência ela já estava ali em comportamentos ali de falsificação de identidade, de enganação, ela já tinha problemas ali. Uma vez eu vi num documentário, um podcast, não sei, acho que alguém que estava envolvido com a investigação na época. E esse caso tem 20 anos, cara. 2002. Pô, teve o assassinato, aí no dia seguinte ela tava dando um churrasco. Exatamente. Aí o pessoal, na hora, cara, tem alguma coisa aí. Aí começou, papapá, pressionou. E tipo assim, é tão loucura, porque ela agiu como agiu, nem fez muito esforço em esconder. Tipo, inventou uma história que, obviamente, rapidamente iam pegar os furos, né? E aí ela foi pega 2 dias depois, 1 dia depois, sei lá. Então, assim, e não mostra remorso, e mostra aquela questão de ter empatia consigo mesma e tudo. Realmente a psicopatia pura ali, né? Exatamente. Grave acontecendo, né? E, assim, é um fenômeno difícil de ser explicado. Eu digo difícil que até para os psicólogos, para os psiquiatras, a gente não consegue fechar. Fechar no sentido... É totalmente genético? Eu já ouvi falar que tem uma parte do que é desligada no cérebro. Tipo, a parte da empatia. Assim, não existe. Não, você não é nada pra mim. Vou te usar e é isso aí. Então, assim, tem esses fatores, assim, neuronais que a pessoa, ela não consegue... As áreas responsáveis das emoções não funcionam tão bem. Entendeu? Então, eles não conseguem se sensibilizar muito. Mas também tem a questão contextual, por exemplo, de pessoas que vão vivendo uma experiência em que vão se dessensibilizando, né, para a experiência humana. Você imagina uma criança que nasce num contexto onde pais abusam. Eu já vi situações em que pais jogavam a criança na parede, que pegava a faca e cortava o seu próprio filho. Então, essa pessoa vai crescendo, aprendendo a odiar o outro. Então, existe também uma experiência que vai psicopatizando a pessoa.
né? Essas pessoas que entram no crime, né? Uhum. Começa ali, vai, pega a arma, faz isso aí. E vai desensibilizando a própria pessoa. Então, existe uma série de fatores aí. É complexo, né? A gente ter... não, é totalmente genético. Não é... Tem O ambiente, até Tem. a epigenética fala sobre isso. Pode ter fator, um pedaço genético, mas pode ter também, principalmente, a questão do ambiente, que ele vai moldando e meio que ligando aquele gene, aquela parte que estava meio que adormecida ali, entendeu? Exatamente, né? Então isso tem essa questão também.